Viver com a diabetes é a realidade de mais de 13 milhões de brasileiros, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes. Uma dessas pessoas é Rebeca. A adolescente foi diagnosticada com tipo 1 da doença com apenas 10 anos. Pra mim foi um susto muito grande, foi uma revolta muito grande. Eu me achava diferente, né? Eu me achava, nossa, eu me perguntava por que fui eu? Porque tecnicamente fui eu. Com 7 bilhões de pessoas no mundo, eu fui ter logo essa doença. Quando uma mãe descobre o diagnóstico de diabetes tipo 1 do filho, alguns psicólogos relatam que é comparado a uma fase de luto. Nós passamos por todas as fases do luto. Da aceitação, da culpa, do entender. Então, assim, no início, até final de 2021, não foi fácil, né? Porque o diagnóstico vem diretamente como uma doença sem cura. Então, esse impacto que você tem que, ao longo, administrar. A diabetes é causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula o açúcar no sangue e garante energia para o organismo. Existem vários tipos da doença. O diabetes é uma doença que vai levar ao aumento dos níveis de glicose no sangue. Os tipos principais são tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional e existem outros tipos mais raros. A rotina do diabético exige o uso diário de insulina e outros medicamentos para controlar a glicose no sangue. No caso de Rebeca, o uso de uma bomba de insulina deixa o dia a dia mais prático, mas ainda assim é preciso cuidar da alimentação. A alimentação sempre mais equilibrada, né? É um fato. E o fato de termos que ter aprendido a contar carboidratos. Então, assim, todos, né? Eu, meu esposo. Então, a gente teve que aprender a lidar com isso. A diabetes tipo 1 ela é uma matemática pura, matemática o tempo todo. Contar carboidrato, contar o fator de glicemia. Exames médicos para o controle da doença são comuns, mas alguns deles exigem jejum total. E para quem tem diabetes, a demora no atendimento para coletar o exame pode trazer prejuízos à saúde. Isso porque pessoas com a doença não devem fazer jejum maior que 8 horas. O principal risco que esses pacientes têm é de apresentar hipoglicemia, que é quando a glicose vai ficar baixa no sangue. E essa situação é uma situação que requer uma atitude imediata. Essa pessoa vai ter uma sensação de mal-estar, com a suadeira profunda, tremedeira, muitas vezes uma dor de cabeça, aumento da fome, irritabilidade. Para que ninguém enfrente esses problemas, a Câmara aprovou um projeto que vai garantir prioridade no atendimento de pacientes diabéticos que precisam realizar exames médicos com jejum total nos hospitais e clínicas de saúde da cidade. Isso é muito legal, é um direito deles, não tem que ser questionado, porque, como todas as doenças, né, mas assim, vai trazer muita segurança, porque muitos diabéticos tipo 1, inclusive, eu já ouvi de mães falar assim, eu não levo por fato do jejum. Não, meu filho não aguenta o jejum. Sendo que os exames são primordiais. Então, assim, é muito nota 10 para esse projeto de lei. Para a Rebeca, que convive com a doença há 3 anos, o direito à prioridade ao realizar os exames em jejum vai ajudar não só ela, como todas as pessoas com diabetes. O jejum, ele é um momento muito arriscado na vida de um diabético, sabe? Eu sinto bastante tontura e eu sinto bem zonza, me sinto bem zonza, meio como se eu tivesse estivesse doente, sabe? Tivesse com uma febre. É bem comum esses sintomas. A sensação de desmaio, eu sinto quando a minha glicemia ela tá ficando bem baixa. Ela começa a cair, eu começo a sentir esses sintomas. Então, é meio que crucial ter essa lei para facilitar mais a nossa vida, sabe? Porque já é uma coisa bem difícil. A gente tem que conviver com isso, pensar que a gente tem uma parte do nosso corpo que não funciona. Então, a gente ter, pelo menos, essa lei de a gente pensar, não, eu sou prioridade, eu tenho esse direito pela minha doença, pode melhorar, às vezes melhora até a nossa saúde mental, que a gente pensa, nossa, eu tenho essa doença, eu sei, mas pelo menos eu sei que eu tenho direitos em algumas coisas.